é o desequilíbrio, né? É muito importante ter, né, influenciadores assim no YouTube, em todo o ramo, né, criativo, digamos assim, na música, em filmes. É importante ter. Inclusive tem séries aí, né, o The Chosen, não sei se você já, Muito você boa. já acompanhou. Eu vi Sim, até um sim, vídeo que você fez acerca do The Chosen também. Fiz, foi? fiz. Então, assim, é importante ter, porque nós vivemos uma geração onde muitos jovens são influenciados de forma negativa, né? Então são muitas pessoas que vêm sendo o contraponto do evangelho e arrastando até mesmo jovens cristãos, jovens que estão ali no ambiente da igreja, mas não têm pessoas como referencial, né? Então é muito importante ter essa voz profética. Você é uma voz necessária, com certeza, aí. A gente vive um momento que a nossa sociedade ela está totalmente influenciada pelo iluminismo, né, que é a mãe do relativismo. Hoje, sim, tudo é relativo. Você vê os jovens desrespeitando as autoridades. Você vê os jornais e você vê algumas pessoas nas redes sociais criticando a polícia, por exemplo. Sim. O padre e o pastor são vilões, né? As autoridades são vilões. Então, não existe mais respeito ao que é correto, às autoridades, é tudo questionável. Então, se o seu pai te dá uma orientação, jovem, mas será que ele está certo mesmo? Ou ele é um quadrado, ele é um retrógrado? Não, não é bem assim, não. Então, o papel do homem agora está transformado, o papel da mulher também está mudado, a gente já não sabe os espaços das coisas. Então, quando a gente vê essa juventude vindo, tem tudo para dar errado. Se a gente não se posicionar, e vai ser hateado por isso, vão nos odiar, vão nos xingar, vão nos ofender, mas não tem saída. A gente precisa se posicionar. Sim. Assim como a palavra de Deus nos mostra o posicionamento. É difícil. A gente compra briga, né? Mas ainda bem que na vantagem da rede social é o seguinte, você bloqueia, você exclui, você tira. Sim, né? Isso é verdade. Então você fala, pô, ninguém te ofende no teu canal. Não, porque quando vem eu já apago, já bloqueio. Controla, né? Tchau e benção, meu irmão. Você quer xingar, vai pra tua conta lá, se me xinga lá. No meu canal, nas minhas coisas, eu não vou dar espaço para isso. Para o diálogo, para o contraditório, para um debate bacana. Agora, para ofensa... Sim. Já corta logo pela raiz. Corta demais, na hora. O que você acha da tal da cultura do cancelamento hoje nas redes sociais? É complicado porque, assim, ela existe e eu não sei necessariamente o impacto que ela dá no final das contas. Eu acho que ela fortalece algumas pessoas e mata outras, né? Então, por exemplo, o caso do Monark ali não teve jeito, né? Ele realmente falou demais. Sim. Houve uma perseguição contra ele? Houve. Mas uma vez que o cara se queima, aí é mais difícil de se levantar. Né? O Felipe Neto é outra coisa também, porque, ao contrário do Monark, o Felipe Neto tem uma base de pessoas que vão lamber o chão que ele pisar. Né? Mas ele tem muitos haters também. Agora, de geral, é onda. Chega um momento assim, dá 1, 2 dias, 3 dias, depois... Mas o maior público do Felipe Neto é criança e adolescentes, né? Que ele tem nos canais. Eu acredito que muitos são os pais que acabam se levantando assim, e trazendo, como se diz, o cancelamento ao Felipe Neto. Porque ele está na internet há muitos anos. Então, assim, o público dele envelheceu com ele. Ele tem, sei lá, 40, 50 milhões de inscritos. Os vídeos dele não dão 1 milhão de views. Então, assim, a moçada não assiste mais. Só que não se desinscreve. Não cancela a inscrição. Continua lá. Então, quem fica são os menorzinhos, que vão amadurecendo e vão saindo. Mas, enquanto não percebem isso, vão se alimentando daquele conteúdo. Apesar de que ele faz propaganda para empresas de maior de idade, né? De apostas e tal. Então, assim, é meio contraditório. Um cara que diz que o público dele é infantil, fazer publicidade para maior de 18. São comportamentos que a gente não entende, né? Mas é um cara que não vai acabar tão cedo, o cancelamento não vai pegar ele. Pode fazer um barulho na bis, interessante e tal. Alguma marca pode pensar 2 vezes antes de chamá-lo, mas ele ainda vai ter muita lenha para queimar aí. É por isso que a gente tem que estar do outro lado também, se posicionando, para quando a galera vê esse cara falando alguma coisa, falar assim, mas o que a palavra de Deus diz? E ter gente mostrando a palavra de Deus, né? Porque não é um cancelamento desse bis nunca mais que vai calar ele, de jeito nenhum. Com certeza, com certeza. A internet, ela possibilitou muita gente, eu posso até falar, né, sem noção na internet, né? Tem gente falando de tudo na internet. O que, no seu ponto de vista, assim, pastor, que você entende os pontos positivos
tem a internet e os pontos negativos também que trazem isso. O que você pensa com a sua fé equilibrada, né, que você está ali no meio, sendo até um contraponto a tudo isso que vem contra o evangelho, os princípios cristãos, como que você tem se portado diante disso? Os valores contra o evangelho sempre vão existir, com internet ou sem internet. Sim. A internet, no final das contas, é uma bênção. Eu gosto muito da internet. Vai dar voz para pessoas agirem contra as escrituras? Vai. Mas qualquer coisa vai dar voz a isso. E, como cristão e protestante, a nossa base de democracia e liberdade de expressão é máxima. Sim. O protestantismo, a história do protestantismo mostra a liberdade de expressão. Então, desde sempre, nós, como igreja, fomos a favor da liberdade de expressão. E digamos assim, a pedra no nosso sapato em alguns momentos, mas eu prefiro muito mais ter idiotas falando idiotices na internet do que calar eles. Porque em algum momento vão nos calar. Censura, né? Vai censurar um, vai censurar outro. Enquanto estiver censurando pessoas que divergem de mim, eu acho isso legal. Mas em algum momento vai começar a censurar pessoas que eu concordo. Sim. E aí vai chegar uma hora que vão me censurar. Né? Então, acho que a gente já tem uma jurisdição suficiente. Se alguém falar alguma coisa indevida, a lei já abarca isso, já há lei para puni-lo de acordo com a declaração que a pessoa fizer. Né? Por exemplo, fizer alusão a violências contra a criança, por exemplo. Crime. Se é na internet, se é na porta de um boteco, se é não importa. Falou uma coisa dessa, é crime. Então, já tem lei para isso. Mas o cara defender terra plana, deixa ele. Deixa Se ele acredita nisso, ele acredita, né? Porque que pelo é o menos... Big Bang que explodiu lá, criou tudo no mundo. A primeira destruição que constrói, mas é a fé dele. E eu posso, nessa mesma situação, falar, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. E aí vai vir um gnóstico, vai falar, ele acredita que Jesus vai aparecer nas nuvens e vai pegar as pessoas. Acredito. Sim. E a minha liberdade. Então, que a liberdade esteja para todos, que todo mundo fale o que quiser e arque judicialmente, legalmente, com aquilo que exceder do que a nossa sociedade já impôs como certo e errado, né? Sim, antes de vir a internet, a igreja já sabe muito bem o que é o cancelamento, né? Nada demais. A perseguição. A igreja entende muito bem disso. Desde sobre sempre. O que é perseguição e tal. Enfim. O próprio Lutero, a gente está agora no mês da Reforma Protestante, né? Sim, 506 anos bom lembrar. Da Reforma. Lutero colocou as 95 teses que ele entendia que a Igreja Católica estava precipitada e ele foi cancelado. Sim. Ele teve que ficar 2 anos escondido, num cárcere privado escondido, porque se ele fosse para a rua, ele era assassinado pelas autoridades e pela igreja. Então ele não tinha liberdade nenhuma. Ele foi cancelado por falar o que ele acreditava. Hoje em dia você pode gravar um vídeo, sentar a bolacha numa denominação religiosa e pronto, é seu direito. Sim. Aí a igreja lá vai se defender, se sentir lesada, vai lhe processar, mas o jogo está seguindo, tá tudo bem. Agora não, a igreja sempre foi. Foi perseguida na época de Jesus, foi perseguida nos 300 anos ali, enquanto o Império Romano não assumiu a igreja como universal, a igreja católica, né, a igreja Sim. de todos, e depois a igreja protestante sofreu perseguições. Coliseu e por aí vai. Né? E vamos continuar sofrendo. A minha geração nem tanto, mas a geração dos meus pais sofreu muito bullying na escola, porque antigamente só tinha 1, 2 crentes na sala. Sim. E era o crente, não sei o quê, que tinha um duplo sentido, o crente que era xingado, era o Bíblia e tal. Hoje em dia não, hoje em dia você chega na escola, metade é crente, né? Às vezes 80% dessa metade não serve para nada, mas se declara como cristão, crente, né? Mas hoje, ainda sofremos, né? O nosso país é um país cristão, né? Sim. Entre católicos e evangélicos somos quase 53 milhões. Não, é bem mais. É bem mais, aumentou isso. É bem mais, né? É bem mais. A gente, porque está com 210 milhões, nós somos 90%, pode botar isso 180 milhões. É muita gente. 50 milhões são os evangélicos, né? Eu acho que o índice que eu vi foi de evangélicos. De protestante. Gerando todos os cristãos, entre católicos e cristãos e evangélicos, deve ser bem mais mesmo. Mas é muito interessante isso, pastor, porque, de fato, como você falou, né, da questão da censura, nós vivemos isso até questão da política, né, passada, que muitos canais de direita
foram censurados e tudo. Vimos aí questão de rádio, né? Podcasts aí de direita, que tem um viés ideológico de direita que acabou sendo censurado, e sabemos que tudo isso envolve questão de política, envolve muita coisa por trás aí, né? Sim. É complicado. Assim, e não tem muito o que fazer que não seja orar e a gente se posicionar nas urnas, né? Sim. Ao mesmo tempo, como igreja, a gente tem que lembrar que a igreja não pode ter político de estimação. Sim. A gente pode ter algum político que se adeque minimamente ao que a gente acredita. Sim. Mas um político que represente a igreja, isso eu particularmente acho que é um grande tiro no pé. Sim. Porque em algum momento aquele político pode dar uma escorregada, pode estar envolvido num negócio de corrupção, e aí toda a igreja que o apoiou, né, vai ser queimada com ele. Aquela igreja que defende o político não sei o quê, da oração da propina, não sei das quantas. E a gente passa esse tipo de vergonha, né? Agora, existem políticos e políticos. Tem políticos que são a favor do aborto, que são a favor da descriminalização das drogas, né, que entende atos contra crianças como doenças mentais e não como um crime hediondo. Então, você entende essa galera, você fala, bicho, isso aqui é impossível eu compactuar com isso. Não tem como eu defender esse tipo de pauta. Aí você vai para outro lado, às vezes é menos ruim. Se for olhar só para o lado negativo, também é ruim, mas sim, menos ruim. E aí a igreja é o nosso DNA, que a gente esquece isso. Nós somos protestantes. Sim. A gente tem que protestar. O protestante é o chato, é o cara que incomoda, é o cara que não é bem-vindo. Uhum. Hoje, o movimento evangélico, ele não é tão protestante. Porque a gente está se adequando, a gente está começando a ficar forte, grande, começa a ter uma bancada, né? A gente começa a ter mais força política e a gente protesta menos. Ainda tem muitos ali que protestam mesmo e por isso apanham diariamente da imprensa e do outro lado lá. Mas a gente não pode esquecer que a gente é protestante. Sim. Então, se o meu candidato é o Silas e eu voto no Silas e você é eleito, a partir daquele momento que você é eleito, eu vou ficar de olho em você e vou protestar contra tudo de errado que você fizer. Sim. Mas eu votei nele, então eu vou passar pano. Não posso. É pecado. Sim. Passar pano para político é pecado. Então eu tenho que falar assim, votei no Silas, acredito no plano de governo dele, nas propostas dele, mas ele como é pecador, perfeito só meu Cristo, só meu Jesus, inerrante só a palavra de Deus, o plano de governo dele não é inerrante, tem erro, então eu vou me criticar, eu vou me posicionar contra e eu vou dar coerência a expressão de fé que eu tenho. Mas aí o cara vai ficar triste comigo. Aí paciência, ninguém mandou errado.